Olá a todos. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre a primeira lei da termodinâmica e a gente vai chegar numa função termodinâmica importante para a gente na química, que é a entalpia. O que a gente fez até agora é definir o que seria energia, definir o sistema, então definiu de fato o que é interna, mas eu não contei muito para que essa energia interna é útil. O que a gente quer definir é o que eu vou fazer na aula de hoje. Então, é, só para lembrar um pouco do que a gente já discutiu, a primeira lei da termodinâmica, que está apresentada aqui de uma forma não diferencial, né? Eu vou ler aqui embaixo, já que é costumar escrever nesse curso. A primeira lei da termodinâmica fala que para você ter uma variação, tá, interna no seu sistema, você vai conseguir ter essa variação se você tiver um calor, né, entrando ou saindo do seu sistema. Lembrando que se ele está entrando, o sinal disso aqui é positivo. E trabalho que pode estar entrando e saindo do seu sistema. Então, lembrando a situação que a gente química, se ele está entrando, esse valor é positivo. Tá? Então, né, eu costumo lembrar do que a gente aprende no ensino médio, se uma reação é exotérmica, ΔH é menor que zero, quer dizer que ele libera calor. Se o calor sai do sistema, esse calor vai ser negativo. A mesma coisa vale para o trabalho. Se eu tenho um trabalho saindo do sistema, na química, esse trabalho é negativo. Tá? Então a gente discutiu um pouco o fato da energia interna ser uma função de estado, tanto que quando a gente integra isso, a gente chega num delta, mas calor e trabalho dependem do caminho que a gente faz. Tanto que a gente discutiu a questão da reversibilidade aqui. Trabalho, a gente pode pensar calor reversível. Lembrando que a reversibilidade é quando você faz a sua transformação, né, quando você muda o seu sistema entre estados muito próximos, ou seja, você faz a mudança de uma forma muito gradual, saltos grandes. Saltos do que? Depende, pode ser volume, pressão, temperatura, depende do processo em si. Tá? Em resumo, o que a primeira lei te fala então? Só consigo mudar a energia interna do sistema se eu colocar tirar calor, tirar trabalho. E o que a gente fez na aula foi calcular como o trabalho, como que a gente foi avaliar, na verdade, como o trabalho pode ser calculado. A gente fez isso aqui em um certo grau de detalhe, né? A gente chegou na expressão de que situação química, trabalho, né? Variação infinita do trabalho vai ser menos PDV. Se eu quiser saber de fato o trabalho envolvido naquela transformação, o que eu preciso fazer é integrar essa expressão. Tá? A gente tratou bastante de trabalho, eu vou mostrar mais algumas discussões a respeito disso. O que fica faltando, que é o que a gente vai fazer, é trabalhar de fato com calor. Tá? Bom, conceito de reversibilidade, como eu falei para você já agora no começo dessa aula, fala que se eu faço uma transformação de forma muito gradual, e eu tenho no meu sistema um gás ideal, né, pensando no gás ideal, em cima dessa linha, que é justamente a linha P igual a nRT sobre V, a linha do gás ideal, e eu consigo usar essa expressão para calcular de fato o valor do trabalho. Nesse caso aqui, alivio rapidamente a pressão, sem mudança de volume, depois expande. Então, nesse processo, o trabalho vai ser dado expansão e pressão constante P2, e não, expansão com expansão não, né? Expansão de pressão sem mudança de volume, então TV é igual a zero. Então esse trabalho vai ser menos, por que menos? Porque se eu estou traindo, eu tô, esse trabalho aqui, variação de volume, perdão, esse trabalho aqui, né, essa segunda seção, se eu estou expandindo, dV é maior que zero, esse sinal negativo fala que o trabalho está saindo do sistema, sendo aplicado na vizinhança, vai ser negativo. dV positivo, esse negativo isso. Vai ser essa área aqui embaixo. T constante sai da integral. Né? Então o que eu estou falando aqui, esse trabalho é integral, isso aqui é calculado pela integral de P, 2 no caso, vezes dV inicial até o final. Esse P constante ele sai da integral para cá e dá delta V. Tá? Então, se eu for aumentando, se eu for fazendo isso, em vez de um salto de pressão grande, eu for aliviando a pressão aos poucos,
essa área aqui vai se aproximar da área dessa linha. E se eu estou de fato num regime reversível, tenho essa área inteira aqui preenchida aqui embaixo. Tá? Qual que vai ser de fato o valor desse trabalho reversível? Bom, de novo, dado pela mesma integral, a mesma conta. A única coisa que eu preciso fazer é trocar PV/NRT nesse valor de pressão. É isso que a gente faz para calcular uma expansão isotérmica reversível. Então, aquela mesma expressão integral. E só revisando, eu estou fazendo isso rápido porque a gente fez isso em detalhe na última aula, então se tiver qualquer dúvida nesse ponto. Essa integral aqui, eu vou substituir então a expressão dos gases ideais aqui em cima, né? Posso pedindo. Eu chego nessa expressão. Como eu estou falando que não tenho variação de temperatura, constante é constante, também estou falando que não tem variação de mol. Se anotar aqui também a variação da quantidade de espécies do meu sistema seria assim. Tudo isso que está aqui é uma constante. Sai integral. Integral de 1 sobre V vai dar a final inicial. Estava aqui. Eu tenho uma expressão que me dá o trabalho envolvido. Se eu tivesse, por exemplo, um processo onde eu sei que eu tenho uma função analítica, que a temperatura é uma função, tá, de V, por exemplo. Eu sei que a temperatura vai ser sempre mantida. Escrevi errado. Eu sei que a temperatura será sempre mantida igual duas vezes o. Tá, então a temperatura é uma função de volume que fala que é duas vezes. Tá? Posso trocar esse valor de temperatura por essa expressão que está aqui e eu faço a integral. Tá? Então, essas condições de controle coloca para chegar em resultados que são úteis para a gente. Nesse curso, a gente precisa de duas transformações que a gente vai usar para chegar no conceito de entropia. Tá? Que é essa transformação isotérmica reversível e a transformação diabática, onde eu tenho função de calor. Tá? Aqui a gente na aula de hoje. Tá? Vamos lá, a gente tem essa expressão então. Se eu tiver em qualquer outra condição, isso quer dizer que a partir do conceito inicial, né, que trabalha menos PDV, a partir dessa integral, a gente consegue aplicar as condições de controle do exercício, né, do exercício, mas do experimento em si que a gente ó, e achar expressões que valem para aquele sistema. Então, de fato, o mais importante aqui é saber que o trabalho, né, a ação infinitesimal de trabalho é dado por menos PDV. A partir daí você resolve o que você quiser. Tá? Bom, isso é o que a gente sabe sobre trabalho, é isso que a gente vai usar para calcular trabalho. E a questão do calor. Então vamos pensar um pouquinho mais na primeira lei, tá? Eu escrevi a primeira lei aqui, só que eu escrevi ela de uma outra forma. A variação infinitesimal de interna vai ser dada pela variação infinitesimal de calor, mais a variação do trabalho, dW. Só que eu dividi esse dW em duas partes. Trabalho de expansão, que é o que a gente aprendeu a calcular, né? Mecânico, a gente pode falar. Qualquer outro trabalho que eu possa ter envolvido. Até agora, o nosso trabalho é gás expandindo, caindo no cilindro. Posso colocar um resistor ali dentro, eu vou ter esses outros tipos de trabalho. Tá? Se eu afirmo que não tem nenhum outro tipo de trabalho que vai estar envolvido no sistema, então todos os outros tipos de trabalho que eu posso ter, seja lá qual trabalho você puder pensar, eles não existem no meu sistema. Então, esse termo aqui vai ser zero. Se eu estou considerando isso, o sistema não realiza trabalho. Nem trabalho de expansão. Se eu falo que ele não realiza trabalho de expansão, é a mesma coisa que falar que o dV é igual a zero. Ou seja, se o meu sistema não realiza trabalho de nenhum tipo, tá? O que eu tenho é que a minha variação de energia interna vai ser dada justamente pela minha variação do calor. Certo? Quando isso é válido, tem um trabalho adicional, que são esses outros que estão aqui, e eu não tenho trabalho mecânico, ou seja, eu vou constante. Posso reescrever essa expressão aqui de outra forma. Vou escrever que o dU ser igual dQ a volume constante. Por quê? Porque a volume constante eu não tenho trabalho e eu estou considerando que eu não tenho trabalho adicional. Tá? A gente raramente anota essa questão adicional aqui, porque comumente a gente não está olhando para trabalho adicional. Mas, tá? Se eu estou preocupado em achar, na verdade, né, igualdade aqui, né, entre um termo que não é uma função de estado, perdão, esse termo que não é uma função de estado
esse termo que é uma função de estado, eu tenho um problema aqui. Sabe que eu não posso comparar essas duas coisas. Se eu vou por um caminho, isso aqui dá 10, a variação da energia interna aqui não deu 10, isso aqui não vai ser válido. De fato, se você considera que um sistema que vai trocar calor, certo? E você quer de fato achar quanto calor pode ser trocado e relacionado com a energia interna, tá vendo aqui calor reversível. Vai ser mais claro ainda, né? Eu poderia escrever que dU é a variação de calor reversível a volume constante. Isso tudo junto. Por que isso aqui é relevante? Porque a energia interna, um dos motivos que você criou a energia interna é justamente para poder tirar essa conta aqui. Imagina que você está querendo aquecer uma certa quantidade de água, porque você quer colocar numa caldeira, numa máquina a vapor, e você quer saber exatamente quanto de lenha você tem que queimar para conseguir a quantidade de calor que você quer. Bom, se o seu processo é a volume constante, essa variação de energia interna que você tem aqui, se eu tivesse cada pilha de lenha, cada pilha de carvão, uma etiqueta me dando a quantidade inteira, a quantidade total de energia interna que eu conseguiria tirar, esse valor que me daria calor reversível. Então, se eu quero saber, num processo, qual que é o máximo de calor que eu vou conseguir tirar dali, eu estou olhando para a variação interna, certo? E onde isso de fato é válido? Bom, isso é válido em qualquer processo onde tem um trabalho sendo aplicado, trabalho de um tipo. Ou, isso que importa para a gente, é variação de volume. Então, a grande utilidade da energia interna é que ela me dá todo o calor que vai evoluir, né, ou ser consumido, ou ser produzido de um certo processo, desde que esse processo não tenha variação de volume. Isso considerando que esse processo todo, esse calor inteiro é o calor reversível, ou seja, esse é o calor máximo que eu poderia tirar, o máximo teórico. Esse número é ótimo, né? Porque se eu faço um processo, faço a conta desse jeito aqui, eu chego aqui, esse delta U, essa variação de U aqui, né? Delta U envolvido, ia ser em Joule, tá? Aquele número de molécula que eu tenho aqui. E eu vou lá e o calor que de fato eu consigo do meu sistema é 30 Joule. O que isso me fala? Bom, 30% de eficiência nesse meu processo. De eficiência. Essa eficiência é contra o quê? O que seria 100%? Bom, 100% seria justamente esse calor reversível calculado pela variação da energia interna. A grande vantagem de eu ter definido interna, a energia interna tira todo o calor máximo que eu seria capaz de tirar do meu sistema. Se eu lembro que a energia interna para um gás ideal é uma função da temperatura, tá? É 3 meios de RT, eu sei que se eu tenho uma variação ΔT, eu posso falar ΔU nesse processo ser 3 meios de R ΔT. Esse ΔT aqui. Então, se meu processo tem uma certa variação de temperatura e ele acontece sem mudança de volume, dV igual a zero, isso implica que se com simples termômetro, né, se eu medir de temperatura, eu consigo avaliar qual que é o calor reversível trocado, perdão, que aqui já né? Deixa eu riscar só para agora é o calor reversível trocado a volume constante, isso aqui vai me dar um certo calor que vai ser aquele ΔU ali em cima. E esse é o máximo de calor que aquele sistema a volume constante que eu conseguiria tirar. Se eu não conseguir esse máximo, né, se eu cheguei perto, se eu fiquei longe, aí depende do processo que a gente está estudando. Então essa é a grande sacada de você ter energia interna definida. Tá? Só que a energia interna resolve o problema quando eu não tenho variação de volume. E quando eu tenho variação de volume? Vou pensar em outro exemplo. Né? Essa aqui é a primeira lei. A lei vale, está aqui. Respeitar. Tem um sistema. Joguei calor lá para dentro. Esse calor tem que gerar mudança na minha energia interna. Certo? Só que nesse caso específico, nem todo o calor que eu joguei aqui para dentro é transformado, né, em energia interna. Parte dele está vazando aqui para fora esse trabalho que está aqui. Tá? E eu podia, né, que tem parte entrando também, importa muito, mas esse exemplo, os sinais aqui ajudam. Tá? Então, nesse caso específico, eu estou falando que está entrando calor no meu sistema. Então, o dQ é positivo, certo? E nesse caso, está saindo o trabalho, então o dW é negativo. Se eu avalio
a primeira lei com esses sinais, vamos supor que isso aqui é 10, isso aqui então é menos 2, tá? Só para dar valor aqui. A variação de energia interna aqui vai ser 8, certo? 8 é menor que 10. Ou seja, em um caso onde eu tenho trabalho mecânico vazando no meu sistema, ou seja, o dV é diferente de zero, se o dV é diferente de zero, o dU vai ser diferente de que reversível. Tá? Aqui é um exemplo disso, tá? Se fosse ao contrário, eu ia dar maior aqui, não ia. Ou seja, a energia interna é ótima para me dar o calor que é trocado se o sistema é feito em volume constante. Então imagina que eu fiz uma reação dentro de um frasco de aço, tá aí essa parede de aço aqui é extremamente reforçada, isso aqui não vai se defletir durante a reação, o volume absolutamente não muda. Então dV é igual a zero. Se eu quero saber qual que é o calor máximo, posso olhar aqui, que função termodinâmica você vai olhar? Tá? dU. dU vai te dar o calor máximo que pode ser trocado, porque ele está em condição de sem variação de volume. Se você tem variação de volume, dU vai ser menor que o dQ. Por que ele vai ser menor que o dQ? Porque justamente para ele ser igual, né? dU ser igual ao dQ, tem que somar algum termo aqui. E quanto que é esse termo? Bom, esse termo aqui tem que ter justamente o cara de trabalho que está saindo. Você sabe o que é esse termo? Esse termo aqui é justamente o dW. Ou seja, a energia interna é uma ótima função termodinâmica para te dar o calor trocado em condições de volume constante. Se eu faço uma reação, então, agora eu coloco no becker, tá? Tinha um líquido. Faço essa mesma reação. Isso aqui está aberto para a atmosfera, tem um atm aqui. Esse líquido, essa solução, pode mudar de volume. O que ela não muda é a pressão. Então aqui eu tenho uma pressão que dP é igual a zero. Ou seja, seria muito bom se eu tivesse uma função termodinâmica que me desse o calor máximo trocado, só que em condições de pressão constante e volume constante. Certo? Bom, vamos avaliar. Se se a energia interna não consegue fazer isso, estou criando essas funções, né? A gente que criou essa função aqui, a energia interna, posso criar outra função termodinâmica, que a gente vai chamar de entalpia, tá? Que eu vou falar que é justamente U mais PV. Você fala, é arbitrário, né? Você fala que isso aqui é U mais PV. Sim, é arbitrário. Ela foi criada que, literalmente, no final das contas, que é o que a gente tem aqui, ela vai chegar na conclusão de que essa nova função termodinâmica vai ser igual ao calor trocado a pressão constante. Tá? Consigo até justificar isso aqui. Né? Não é uma prova, mas é uma justificativa de que isso faz sentido. Vou voltar aqui. Note que o que eu falei é que o dU vai ser o dQ mais alguma coisa aqui que está faltando nesse sistema. Se a pressão é constante, não. Bom, se eu passo isso para o lado de lá, eu vou ter menos PDV. Então, o que eu estou falando é que o calor trocado nessa condição vai ser dU mais PDV. Você avalia o que a gente escreveu para entropia, essa função é U mais PV, certo? Então ela tem as mesmas unidades, né? Então ela tem um pouco do mesmo significado que a gente está falando. Se eu pego a energia interna, que vai ser menor que o calor trocado a pressão constante, e soma esse termo aqui PV, eu consigo com isso compensar justamente o que essa função termodinâmica não consegue pegar. Tá? Isso é só uma justificativa para mostrar um pouco do sentido dessa expressão, mas eu não preciso justificar nada. Alguém escreveu, vamos considerar que existe uma função termodinâmica H. Essa função é ótima, tá? Ela é legal por quê? Porque ela vai me dar justamente esse resultado que eu quero aqui embaixo. Tá? Isso aqui não foi feito de primeiro. Tá? Pensar nisso aqui. E outra coisa, quero que seja uma função de estado. Por quê? Porque eu só sei cálculo suficiente para trabalhar com função de estado. É muito mais fácil se for função de estado. Então, a consequência disso aqui é justamente que essa função termodinâmica que é a entalpia vai te dar o calor trocado a pressão constante. Por quê? Vou pegar essa função e vou derivar. A derivada de H vai ser dH, a derivada de U vai ser dU, e a derivada do produto PV está aqui. O que eu vou fazer é aplicar a primeira lei. Esse dU aqui, pela primeira lei, vai ser dQ mais dW. E a derivada do produto PV vai ser o quê? A primeira vez a derivada da segunda, mais a segunda vez a derivada da primeira, mais VDP. Mas, ora, veja bem,
esse trabalho que está aqui é menos PDV, pela definição dele. Menos PDV e mais PDV cancela. Cancela esses dois termos. O que sobra é que o DH, essa função termodinâmica que você criou, que você queria, vai ser dQ mais VdP. Se isso aqui é útil ou não, não sei. Eu só estou escrevendo a consequência de uma definição que a gente fez. Poderia ter feito U quadrado mais PV, mas não fez. Não fez porque não ia servir para muita coisa aqui. Se você chega nesse ponto e fala o seguinte, bom, o que acontece com essa expressão que está aqui se o P é constante? Bom, se P é constante, dP é igual a zero. Isso implica que a variação da entalpia, que é uma função de estado que você criou para ser uma função de estado, vai ser igual à variação do calor à pressão constante. Ou seja, se eu tivesse uma barreira, um recipiente rígido, tá? Que não muda, um recipiente fechado que eu fiz uma reação, o calor máximo que vai sair daqui, vai ser reversível, vai ser um calor a volume constante, e isso aqui vai ser dado justamente por ΔU. Usei delta porque eu usei calor aqui. Se eu tenho agora um sistema aberto, ação, quero saber o calor máximo que sai daqui. Reversível porque eu quero o máximo. A pressão constante, porque isso aqui está aberto para a atmosfera, quem vai me dar essa variação? Justamente ΔH. Então essa função termodinâmica é ótima. E por que na química a gente fala tanto de entalpia? Porque a maioria dos sistemas que a gente está preocupado está nessa condição. Condição que dP é igual a zero. Você pode ter variação de volume. Você está numa indústria química que tem um reator enorme de aço fechado, você está numa condição de calor que máximo que pode sair daquele sistema muito mais bem descrito por variação de energia interna. Então, no laboratório você tem um becker aberto, você está fazendo as reações, a pressão ambiente, o sistema é muito mais bem descrito por ΔH. Então, como eu tenho condições de controle diferentes, eu preciso de duas funções termodinâmicas diferentes. Então lembra, o que eu mostrei aqui é que essa definição, né? Alguém bolou essa definição porque ela chegava justamente onde a gente precisava. Do mesmo jeito que o U foi criado como ele é, para ser uma função de estado, para dar uma função que a gente acha útil. Valor máximo trocado se o volume é constante. Tá? O que eu não estou mostrando aqui para vocês é que esse H é de fato uma função de estado. Eu estou falando para vocês, é uma função de estado. Durante o curso a gente vai mostrar isso. Mas tem um jeito muito fácil de mostrar isso, tá? A gente vai mostrar durante o curso que se você deriva numa certa ordem as variáveis ou inverte a ordem, você chega no mesmo. Mas eu não estou mostrando de fato que isso aqui é uma função de estado. Né? Peço para vocês, até eu chegar e definir e mostrar isso nas aulas para frente, considerar que sim, de fato, H é uma função de estado. Tá? E você pode até pensar por que H tem que ser uma função de estado. Esse cara aqui é uma função de estado, P é uma função de estado, mas é uma variável de estado e V é uma variável de estado. Tá? Então depende do P que eu estou, depende do V que eu estou e depende do U que eu estou. O caminho que você fez para chegar nessas condições pouco importa. Faz sentido ser uma função de estado, mas a gente vai provar isso depois no curso. Eu não vou provar isso agora. Tá? Legal. Então, além da energia interna, eu tenho uma outra função termodinâmica. Tem a entalpia. E o que é importante da entalpia? Que a entalpia é o calor trocado à pressão constante. Que é o calor reversível trocado à pressão constante. Tá? A gente acaba não falando de reversível, mas ele é. A entalpia vai ser o calor reversível trocado à pressão constante. Por que a gente gosta tanto dessa função termodinâmica? Eu tenho 1 litro de combustível, botei fogo nesse litro de combustível. Qual que é o máximo de calor que pode sair dali? Se você estiver fazendo o sistema de forma mais gradual possível para aproveitar o máximo possível de calor, ou seja, reversível, e esse sistema está aberto, isso num, sei lá, becker, né? Aberto aqui, o máximo de calor que vai poder sair daí vai ser justamente esse ΔH nesse caso, né? Que eu vou integrar. E é por isso que a gente gasta tanto tempo discutindo entalpia na química. É o máximo calor envolvido nesses processos. Com o tempo a gente vai ver que a entalpia é a interação química. Tá? Chegar nesse ponto, isso é em oposição, de certa forma, à entropia, mas isso a gente vê nas aulas aí para frente. Então, nesse ponto eu pergunto, qual função termodinâmica eu uso? Energia ali, uso a energia interna, uso a entalpia. Depende do sistema, depende do que você quer fazer conta, o que você quer calcular.
quase falei fazer de conta, é um modelo, a gente está de certa forma representando isso. Então, quando eu estou no laboratório de química orgânica, dando aula de química orgânica, a gente tem os frascos de vidro, os alunos vão lá, tampam nesses frascos de vidro. E conversando durante o laboratório por que acontece ou não, eu algumas vezes alguma fala que por causa da entalpia do processo, tal coisa está acontecendo. Vamos pensar no que a gente frasco de vidro. A diferença de pressão na reação está aqui. Vou lá e coloco uma rolha aqui em cima. A faixa de pressão que a gente trabalha, esse vidro aqui, é maleável. Vamos falar que dV é igual a zero. Se dV é igual a zero, a função termodinâmica de escrever um sistema seria energia interna. Então, se eu pensasse nesse caso, seria modelar. Teria que falar em energia interna. Então, toda vez que falam isso, eu vou lá, seguro a tampa e puxo a tampa para fora, não sei que a reação precisa ser aberta. Só falo para os alunos. Aí eu falo, bom, agora que a tampa está aberta, a gente pode falar em entalpia. Então, do ponto de vista prático, as duas funções estão te dando a mesma informação do ponto de vista de calor. Tá? Às vezes o que a gente quer saber tá tratando esses sistemas. Ok? Então, essa é uma parte importante dessa aula. De interna e entalpia te dá uma coisa muito importante que é o calor máximo reversível, máximo trocado. Uma delas, a entalpia, te dá isso, a pressão constante, que costuma ser muito utilizada. E a outra delas te dá, a energia interna, te dá o calor trocado máximo possível a volume constante. Toda vez que a gente achar uma derivada, uma função termodinâmica nesse curso, que são funções de estado, né? Que ver, mas eu raciocinei com vocês se faz sentido se é uma função de estado. A gente vai escrever a derivada total dela. E por isso que na primeira aula eu muito claro quando eu disse, né? A gente tem que aprender a escrever uma derivada total para qualquer coisa que vai escrever aqui. Tá? Então, lembrando disso, eu tenho uma função U que depende de T, depende de V, depende da composição, tá? Isso aqui é composição. Você tem uma de uma outra, até a última coisa que você achou dentro daquele frasco. Tá? Como que eu vou escrever a derivada total disso? Então, antes de eu continuar discutindo isso, eu preciso só falar que essas variáveis estão aqui, elas estão aparecendo como se U fosse uma função dessas coisas, porque alguém foi para o laboratório e mediu isso. Se você achar que a cor da camisa que eu estou usando interfere nisso aqui, você vai colocar mais uma variável aqui, né, aqui no meio, escrever a cor da camisa. Vai para o laboratório, faz experimentos para ver se o U muda se você tiver com camisas de cor diferente. Aí você vai descobrir que não muda. Que é a mesma coisa que falar que depende de sua camisa uma taxa de proporcionalidade zero. Tá? Eu não tirei isso aqui da cartola. Vai para o laboratório, faz esses experimentos e vê qual que é a dependência. Se isso é verdade, como é que eu escrevo a derivada total? Está em duas linhas porque a equação é grande. É legal dar aula só que a lousa, porque você enche a lousa. Vocês passam no corredor, acham que você está... O que varia a energia interna? Bom, a energia interna varia temperatura, volume, varia com o molde, uma coisa que tem ali, e outra coisa, um molde, coisa, até a última coisa que você achou no. Bom, qual que é a taxa de proporcionalidade disso? Vai variar com T, como U varia com T, desde que você mantenha todo o resto constante. Aqui estou usando N como todos os N's possíveis, tá? Isso que não está sem índice aqui. Todos os N's possíveis. Então eu já escrevi como que U depende de T. Como U depende de V? Bom, é a derivada parcial de U com V, com todo o resto constante. Com T constante, toda a condição constante. Como que U varia com a quantidade de alguma coisa? Bom, varia com a quantidade de alguma coisa. Como U varia com a quantidade de alguma coisa? Mantendo o resto constante. O que é o resto? TV e todo o resto que não é dentro desse NJ. 2 até K. Como ele varia com 2? A mesma coisa. TV constante, mantendo todo o resto constante. Então, o que é todo o resto aqui? 1, 3 até K. E assim por diante. O que eu fiz aqui? Eu escrevi a derivada total disso. Tá? Note que esse termo inteiro da segunda linha aqui são termos em N. Então eu posso escrever tudo isso aqui com essa somatória que está aqui embaixo. Só para facilitar a anotação e não ficar carregando isso. Então, o que quer dizer isso? Eu vou ter a derivada de U por algum dos N's, mantendo o TV e o resto dos N's constante, dN que você está trabalhando. Isso vai ser válido para 1, para 2, até o K que está aqui.
É a mesma coisa que está escrito aqui. Ou seja, eu posso escrever a derivada total nessa forma que está aqui. Dependência em T, V e a dependência na composição. Note que o que eu estou fazendo aqui é falar como U varia para uma quantidade de certo composto que eu tenho ali. Então imagina que eu tenho essa caixa de gás aqui dentro. Tenho 75% de 5% de oxigênio, que é a sala que a gente está. Tá? Se eu aumento qual a quantidade de nitrogênio aqui dentro, tem um mol. A energia total da caixa vai mudar? Vai. Joguei molécula ali dentro. A molécula vai entrar com uma energia da própria molécula naquela temperatura. Quanto que esse 1 mol vai contribuir para a energia total dessa caixa? Contribui justamente com a energia molar dessa espécie. Ou seja, essa derivada parcial que está aqui é a energia molar da espécie. Quando eu tenho uma caixa, nem sei o que está dentro. Joguei mol. Tá? Se eu sei que um mol de N2 tem energia de 1 molar de N2, quer dizer que eu aumentei delta U dessa caixa, foi justamente esse U molar de N2 que eu joguei ali. Tá? Vou sumir aqui porque escrevi. Somente esse U molar, é justamente esse U molar que tem ali. Se em vez de colocar um mol, eu coloquei 0,1 mol, o que eu fiz? Ok. Mol. 1 molar, a energia de 1 molar multiplicado justamente por esse 0,1, que é quanto variou esse Tn que está aqui. Então, esse termo simplesmente é o 1 molar que está ali. Tá? Por que isso é útil? Normalmente, quando as pessoas estão discutindo essa derivada total, elas falam, vamos considerar que Dn é igual a zero, e lá na frente no curso, eles colocam essa somatória estranha. Nada. Eu gosto de falar o seguinte, a gente sabe que o U vai variar com todas essas coisas possíveis. Então a gente escreve a derivada total desse negócio. Se você tiver um sistema que U varia com mais algum número, tensão superficial, sei lá, corrente elétrica, coloca e faz uma derivada para isso, tá? A gente entende matemática. Perfeito. Se eu considero que a composição é fixa, ou seja, eu nem sei quanto tem dentro da minha caixa, pode ser uma mistura, tanto faz. Se aquilo não mudar durante o experimento, Dn é igual a zero. Então aquela somatória que está aqui vai embora. Por quê? Esse termo aqui vai para zero. Da composição, não tem mudança de composição. E aí eu caio nessa expressão. du, pressão de energia interna, depende dessas taxas aqui. Se eu faço a mesma coisa para o H, e aí eu vou fazer um pouco mais rápido porque eu não tenho necessidade de fazer uma... Como H varia com T? T, P e a composição. Como H varia com T? É com T, com P e o resto constante. Como H varia com P? P com T e o resto constante. Mas, como H varia com a composição do sistema. Isso aqui é justamente H molar. Isso que eu escrevi. Se a composição é fixa, esse cara aqui é zero. E a energia, a entalpia só pode mudar se eu variar a temperatura, se eu variar a pressão. Essas taxas que estão aqui. Se eu te falar que isso aqui é 5, falar que isso aqui é 10, não, 0,10. Você sabe exatamente corrigir qual que é o valor. A mudança, né? Corrigir não. Sabe calcular qual que é o valor da variação de entalpia por uma variação de temperatura, variação de pressão. Tá? Bom, posso juntar essas duas equações aqui, escrevi de novo, falei, se a variação de composição é zero, né? se não tem variação de composição, são essas equações que me falam como que U e H variam. É só assim que o H varia, desde que eu não tenho mais trabalho adicional e não tenho variação de composição. O que a gente precisa fazer a partir de agora, então, já que a gente tem essas equações? Achar que valores a gente tem que colocar aqui. É muito legal essa equação, desde que eu saiba esse valor. Então, eu preciso calcular de fato esse valor. Para fazer isso, eu vou definir uma grandeza. Vai ficar muito claro depois por que eu defino essa grandeza assim. Tá? Eu defino uma grandeza C, que a gente chama de capacidade calorífica, que me dá quanto que uma unidade de temperatura aumenta o fluxo de calor. Ou, se eu quiser pensar, quanto que a unidade de calor que eu joguei no sistema consegue aumentar a minha temperatura. Tá? Isso é justamente a taxa de proporcionalidade. Note que esse valor aqui em cima, esse U aqui, é justamente o calor se constante. E esse termo aqui,
H é justamente, né? Deixa eu escrever dq porque eu peguei aqui no círculo lá, derivada junto. Vai ser justamente o dq, a pressão constante. Então, dentro dessas primeiras taxas que eu tenho aqui, das taxas que variam com a temperatura, dentro dessa taxa eu tenho calor variando com temperatura já. Isso que é interessante definir essa capacidade calorífica. E aí vocês vão ver que a capacidade calorífica é talvez a grandeza mais relevante do nosso curso para calcular tudo que a gente vai calcular. Formalmente, como é que eu posso chegar nessas taxas? Né? Então vamos fazer o seguinte: pega a primeira lei da termodinâmica aqui, eu vou deixar o calor isolado. Por quê? Porque eu quero ter uma ideia de como que o calor varia com a temperatura. Aquelas taxas de variação é isso, é calor, funções específicas variando com a temperatura. Simplesmente passei o trabalho para lá. Tá? Eu tenho a expressão do DU. Vou escrever no slide anterior a expressão para DU. Isso tudo aqui é DU. Varia com T, varia com V, com essas taxas que estão aqui. Mais PDV, certo? O que eu quero é Q variando com T. Então eu vou derivar tudo isso em relação a T. Estou dividindo isso por dt, tá? Eu só estou anotando aqui dessa forma resumida. O que eu estou fazendo é derivando todos os lados dessa equação por t. Isso aqui vai me gerar o quê? Q varia com t, que é justamente a minha capacidade calorífica, tá? Que vai ser o quê? Esse primeiro termo aqui, vezes dt, sobra esse termo. Então, beleza? Sobrou essa primeira aqui, t a constante, mais esse termo inteiro que está aqui. Então, não é que eu tenho dv aqui, eu tenho aqui. Ele vai ficar aqui. Tenho essa primeira taxa de variação mais P. dV derivado em T. Mas para a gente usar o U, isso é útil para a gente, dV é igual a zero. Ou seja, esse termo aqui é zero. Se esse termo é zero, só sobra essa primeira parte dessa equação. O que ela me fala? C, que é como o calor varia com a temperatura, justamente du dt a V. Como isso aqui é feito a V constante, eu vou botar nesse C para não dar confusão, esse C é feito com volume constante. A capacidade calorífica a volume constante, que a gente chama de CV, essa é a derivada de U com T a V constante. Só que note, derivada de U com T a V constante, deixa eu apagar aqui porque eu fiz né? Derivada de U com T a V constante é justamente esse primeiro termo que a gente... Ou seja, o termo que a gente está procurando para trocar nessa parte da equação aqui é justamente o CV, que é como o calor varia com T. Se eu faço um experimento, consigo variar um processo, tá? Sei lá que processo que é, e eu consigo medir qual que é o ΔT, certa quantidade de calor que entrou aqui, isso vai me dar acesso ao CV desse processo, desde que isso seja feito sem variação de volume. Tá? Obviamente, por simetria, você já sabe que aqui embaixo, que eu vou ter o quê? É um que chama CP, e esse CP vai ser o quê? Fiz um processo, eu fiz esse processo agora sem variação de pressão, CP. Se eu avaliar quanto calor eu joguei, ΔT foi, acesso a esse CP, que você vai jogar aqui na frente. Então a capacidade calorífica, ela me dá qual que é a dependência da energia interna ou da entalpia, dependendo da capacidade calorífica que você usa, com a temperatura. É isso que ela faz, certo? E ela é mais importante por quê? Porque a maioria das vezes a gente vai esquecer esse segundo termo aqui. Aí depois, na próxima aula, a gente discute por que esquece o segundo termo. Esse aqui de cima já na aula de hoje. Certo? Então eu achei o CV. É como varia por T. Aí alguns alunos me perguntam, como é que eu vou lembrar disso? Não precisa lembrar, porque tá escrito, né? Esse cara aqui é o quê? Isso aqui é Q, é volume constante. Aqui embaixo é T. Então, você vê o quê? É como o calor varia com a temperatura. Você quer volume constante, você quer o CV. Só isso. Mas a mesma coisa então para CP. Eu sei que ΔH é dQ mais VDP. A gente deduziu isso ali na hora que pegou a definição H é U mais PV, derivou tudo e chegou nessa expressão. Tanto que eu falei que dP era igual a zero para falar que o DH era o calor de trocação constante. Vou reorganizar isso aqui. Passar VDP para o outro lado, vai ficar menos VDP. O dQ, que eu vou derivar, vai ser esse termo inteiro aqui, que é dH,
Isso aqui é a derivada total do H. Como ela varia com T, como ela varia com T, menos o EDP. Mesma coisa, né? Tem um DP aqui, tem um DP aqui. Se eu colocar DP em evidência, essa derivada menos V vezes DP. Derivo todo mundo em relação a T. Vou chegar justamente na capacidade calorimétrica que eu queria. O termo em T vai embora, dependência em T. Vou ficar com DP em função, né? Variando em função de DT. Se a gente está usando H, tem variação de pressão. Então, esse termo inteiro aqui vale zero. Ou seja, ficar aqui. Capacidade calorífica, pressão constante, vai ser como H varia com a temperatura P constante. Que era tudo que eu precisava para resolver as contas que eu quero. Então, se eu quero calcular H numa temperatura diferente, quero saber quanto calor eu vou ter evoluindo no processo, se ele está aberto, se eu tenho uma certa variação de temperatura. É o CP que me dá isso. Note que é uma resolução um pouco físico-química isso, né? Pego um monte de número, falo que esse monte de número vai ser igual a uma letra, essa letra vai ser um número, mas eu não achei valor disso. Como que eu vou de fato calcular isso? Como que eu vou obter isso? Jeito, você precisa ir para o laboratório. Tá? Então, o que você pode usar é o que a gente chama no calorimetro de bomba. Por que bomba? Porque não tem variação de volume. É uma bomba, você fecha tudo na bomba e a pressão internamente. Tá? Como é que funciona isso, por exemplo, se você quer medir uma questão de combustão? Tá? Você coloca algum combustível e eu quero saber exatamente qual que é o calor máximo que vai evoluir esse combustível. Você coloca o combustível aqui dentro. Se você está fazendo uma reação de combustão, você está injetando oxigênio aqui dentro. Você tem duas eletrodos que vão dar uma física aqui para fazer a combustão. Isso aqui é feito dentro do recipiente que não tem variação de volume, ele é de metal rígido, então não tem variação de volume. Tá? Que implica que a variação de energia interna que eu vou ter é justamente o calor reversível trocado aqui. Isso tudo é colocado dentro de um banho de água. Esse banho de água é utilizado, então tem essa agitação aqui, tem um termômetro de variação. Tinha uma certa temperatura inicial, 25 graus Celsius, fiz a reação aqui, isso aqui subiu 2 graus Celsius. Eu sei que eu tive um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura da água tem um calor envolvido nesse processo. Essa reação exotérmica ela vai jogar calor para fora, a água vai esquentar. Então, o que acontece é que esse calor do processo vai ser proporcional a uma mudança de temperatura desse termômetro. Quem que vai me dar essa taxa de proporcionalidade? O CV. Nesse caso específico, é o CV do sistema inteiro. Então, como é que você faz? Põe uma reação aqui que você conhece quanto espera de calor. Faz essa reação. Faz uma reação ácido-base aqui que a gente conhece bem com calor. Então, eu sei que liberou 5, por exemplo, tá? E o calor que aumentou aqui, 2,5 graus Celsius. Então, eu calibro isso. Bom, se isso é verdade, eu sei que esse CV que está aqui, aparente, que eu observei, o sistema inteiro, C5, 2,5. C2. Eu tenho um valor desse CV. Tá? Com o valor desse CV, eu posso fazer a seguinte conta. Qual que é o valor, né? Qual que é a variação de energia interna, que é justamente o calor reversível trocado. Quanto calor sai da combustão de um combustível que está ali, ele totalmente fechado, sem variação de volume. Isso aqui vai ser o quê? O CV que eu achei ali, então, usando exemplo, vezes quanto de esse termômetro. Aí é fácil, né? Você coloca o combustível, faz a faísca, aumenta o grau, aumentou 5 graus a temperatura desse termômetro. Quer dizer que você jogou o dobro do que tinha jogado antes. Então você jogou 10 joules. Sabe que é 10 joules para aquela quantidade de combustível que você colocou ali. Você pode calcular isso por massa, por mol, faz. Qual que é a sacada aqui? Bom, a sacada aqui, para calcular esse CV, eu não estou usando del. Estou aproximando isso delta U por delta T. Então é bom que você faça isso para ter uma mudança de temperatura pequena. Pequena o suficiente, você não ter problemas com o CV mudar para a temperatura, que a gente vai discutir isso, mas grande o suficiente para você ter precisão para ler isso aqui no seu termômetro. Essa aqui é a ideia. Dá uma lida nos livros que eles explicam outros tipos de calorímetro. Agora a gente faz calorimetria explanatória inicial, que é um pouquinho diferente, tá? Como é que funciona isso? Dá uma lida lá, mas você tem dois escadinhos de metal, coloca a sua amostra em um, você tem um sistema, eu vou, você tem um sistema eletrônico aqui, que eu vou
que vê quanto calor você está jogando para aquecer os dois. Se esse processo aqui libera calor, esse lado vai precisar de menos calor que esse. Você tem os sistemas eletrônicos que estão aquecendo esses componentes, você consegue calcular isso, tá? Então essa que é a ideia dessa calorimetria explanatória, ok? Isso é para você ver. E se eu quiser fazer um sistema onde eu quero quero ver a variação de pressão, bom, é simples. Eu faço um furo nesse sistema, equalizei a pressão e agora eu trabalho com dp igual a zero. Faço a mesma coisa. A única diferença é que essa variação, esse CP que eu tenho agora, nesse contexto, esse calor vai me dar a diferença de H. E aí eu tenho CP. Mas a lógica é a mesma. Obviamente não é bem esse sistema que você usa, tá? Você usa sistemas diferentes. Você tem sistemas em fluxos, onde você está aquecendo o gás, aquecendo antes, aquecendo depois. Você pode fazer isso de várias formas, tá? Tem uma engenharia diferente para fazer esses sistemas. Mas a lógica é essa. Se eu estou a pressão constante, eu estou fazendo CP. Se eu estou a volume constante, fazendo, fazendo CV. Okay? Então vamos dar uma olhada nesses valores, porque o CP é interessante, tá? O que o CP me fala? Vou pegar aqui para ΔH. CP. Deixa claro, escrever. Se eu trabalho um pouco nessa relação aqui que vem direto do CP, ele me fala que para a quantidade de calor que eu joguei, dá um certo aumento. Então imagina que eu joguei 100 joules de calor para fazer conta. 100 joules, tá bom, de energia. E vamos supor que esse CP aqui é 10. Tá? Quanto que tem que ser ΔT? Por unidade, mas isso aqui vai ser justamente 10. Tá? Se esse CP aqui fosse 2 para o mesmo 100 joule, esse ΔT aqui teria que ser 50 para a conta. Ou seja, quanto menor for o CP, mais eu aumento a temperatura da minha amostra com a mesma quantidade de calor. Ou seja, menor o CP, mais condutor de calor é o meu material. Nessa tabela eu tenho capacidade calorífica, isso aqui é CP, tá? Calculado para massa, porque é útil, né? Você põe na balança, você sabe a massa de alguma coisa, e também calculado para mol. Isso a gente vai fazer conta, a maioria das vezes, com CP por mol. Toma cuidado quando você lê os valores, pega esses valores, porque ele pode estar em grama, tá? Mas é só uma coisa simples, uma estequiometria simples. Se eu quero uma espécie que é extremamente condutora de calor, ou seja, eu quero que a amostra aumente muito a temperatura por pouco calor que eu jogar. Eu quero o menor CP possível. O que é 0,37, 0,38? O que? Latão e cobre. Que são de fato condutores de calor muito bons, certo? Qual que é o pior calor que eu tenho nessa tabela inteira? Eu acho que é aqui, que é a água. Tá aqui. Isso aqui é a água líquida. 4,18. A água líquida é um péssimo condutor de calor. Por quê? Porque, pelo número, né? O CP mais alto quer dizer que a energia está indo para outros lugares e não para a temperatura. Isso que eu falei é importante. Quanto maior o CP, mais complexa, já discuto o que é complexo, mas mais complexa é a sua amostra. Repara, tem o cobre, metal sentado um do lado do outro. Tem água, molécula polar que faz ligação de hidrogênio, que roda, gira e faz um monte de coisa. Então é um sistema muito mais complexo. Por que isso acontece? Porque o calor que você está jogando numa amostra de água, ele não vai só para o manto de energia translacional. Ele vai ser dividido as formas. Ele vai ser dividido justamente na rotação, para quebrar e formar ligação de hidrogênio, para a molécula girar, para a molécula vibrar, perdão, na rotação, vibração, coisas que o cobre não pode fazer. O cobre recebeu temperatura, o átomo de cobre pode vibrar um pouquinho perto da condição de equilíbrio dele, mas ele não vai ter tanto movimento quanto a água, não vai ter tanta interação quanto a água. A parte da energia é convertida de fato em temperatura. Tá? Então essa que é a ideia. Mais no curso a gente vai discutir isso, como a gente poderia achar esses valores de CP direto, né, sabendo quais são as espécies. A gente conversa um pouco disso depois. Tá? Então o CP tem algo útil, direto, que a gente pode usar aqui, que é bem interessante. Tá? Bom, para que serve isso tudo? Então lembra que o que eu falei para vocês é que a gente queria fazer uma transformação isotérmica reversível, né? A gente calculou que o trabalho envolvido para justamente menos nRT
ln de T final T inicial, tá? Então, isso aqui é para quê? Se eu não tenho variação de temperatura e eu o processo é reversível, é só isso que eu tenho, tá? Tá. E agora eu preciso calcular o processo adiabático. Vai ficar claro por que eu preciso dessas duas transformações, tá? Mas como é que eu calculo um processo adiabático, então? Agora eu consigo mostrar para vocês. Se eu tenho um processo adiabático que parte de um volume inicial uma temperatura final, é o volume final uma temperatura final, o que pode acontecer aqui? Eu tenho, por exemplo, né, eu dividi isso como se eu tivesse uma expansão à mesma temperatura e depois uma diminuição de temperatura. Poderia fazer o contrário, poderia descer por aqui. Tem uma diminuição de temperatura, depois uma expansão nessa temperatura mais baixa. Como ΔU aqui é uma função de estado, se eu tiver um caminho reversível vai me dar essa variação, né? Porque reversível não é função de estado, mas é um caminho específico máximo. Tá? Tanto faz o caminho que eu faço aqui, se eu quero achar ΔU. Então, se eu quero achar ΔU, nessa primeira etapa, eu não tenho variação de energia interna. Por quê? Porque aqui eu não tenho variação de temperatura. Certo? Escrevi D aqui, eu preciso colocar. Tá errado, né? Eu não tenho variação de temperatura. Tá? Então, eu saio desse ponto e venho para cá. Que caminho que eu faço? Posso fazer qualquer caminho maluco. Como eu quero achar a variação de energia interna, que é uma função de estado, lá no caminho que é mais fácil para que eu calcule. Então, vou falar que a primeira etapa não tem variação de temperatura. Cheguei nesse ponto aqui. Daqui para baixo, eu vou falar o quê? Bom, variar a temperatura sem variar o volume. Tudo bem. Então, eu vou justamente fazer isso em duas etapas. Nessa segunda etapa aqui, eu sei que o ΔU vai ser CV vezes ΔT. Por que eu sei disso? Bom, pela derivada total, DU vai ser CV dt mais aquela derivada ali de vezes CV com T constante. Não estou mudando a composição é fixa, tá? Esse termo dV é zero. Por que esse termo dV é zero? Estou de volume final até volume final. Mato esse segundo termo. Ou seja, DU é CV dt. Tá? Mas eu estou fazendo um processo que é adiabático. Por quê? Porque eu fui para o laboratório, a transformação é minha, eu coloquei isso aqui dentro do sistema que é isolado. Então não tenho transformação, eu não tenho transferência de calor. Se isso aqui é verdade, eu posso escrever esse mesmo ΔU, o próprio calor adiabático. O que eu estou escrevendo aqui embaixo? Estou escrevendo a primeira lei, né? DU vai ser Q mais W. Se Q é zero, DU vai ser justamente o trabalho adiabático. Então, aqui para lembrar que é adiabático. Que também a gente sabe que é integral, tá? Que aqui eu usei delta aqui. Tá? Integral menos PDV. Ou seja, eu consigo igualar essas duas coisas. Eu consigo, por essa equação aqui de cima, eu sei que DU é igual a CVT. Por essa equação aqui de baixo, eu sei que DU vai ser igual a menos PDV. E DU é o mesmo, mesma transformação. Ou seja, essas duas coisas aqui são iguais. Essas duas coisas são iguais. Então, note, se eu estou no laboratório e eu sei a temperatura inicial e a temperatura final, acabou o problema. Nessa transformação, se eu sei o CV, eu sei o ΔT. Imagina que o ΔT é 10, o CV é 2. Eu sei a variação de energia. Se eu não sei qual que foi a temperatura, que é o caso que a gente quer, porque a gente quer escrever isso genericamente, a gente vai precisar disso nas próximas aulas quando a gente for falar entropia, tá? Na próxima aula a gente já começa a usar isso. Mas se eu não sei a temperatura, eu posso usar essa igualdade que está aqui, que a gente acabou de escrever, CVDT igual a menos PDV, e com isso consigo achar justamente a variação de energia interna, todas as coisas. Por quê? Bom, eu tenho coisas que dependem antes, né? Considerando que isso aqui é um gás ideal, esse P aqui, fazendo tudo reversível, então, esse P aqui vai ser igual a nRT sobre V. Se eu troco isso, eu tenho essa expressão que está aqui. P aqui vai ter nRT. Em vez de eu ter o T desse lado, eu passo o T para esse lado da esquerda. Tá? Do jeito que vocês estão vendo isso aqui é o lado da esquerda? Acho que é. Só eu estou esperado, vocês não estão.
Então eu passei o T desse lado. Por que eu fiz isso? Porque desse lado da equação eu estou com tudo que depende de T. Desse lado eu estou com tudo que depende só de V. Eu fiz isso, toda vez que eu faço isso, porque eu tenho as intenções. Eu vou integrar esse cara aqui. Para achar o ΔU, então, antes de eu fazer isso, CV dt, o T está aqui embaixo. Eu vou considerar CV uma constante e tirar ele da integral. O CV é constante com a temperatura? Não. Mostrar isso, a gente tem aulas para discutir isso. O CV varia com a temperatura e não varia pouco. Mas, para simplificar, fazer a dedução mais simples aqui, para construir nossa teoria em cima, será que o CV pode ser considerado constante? O que quer dizer que, se ele muda muito pouco, ou a gente está trabalhando num delta de temperatura que isso não importa tanto. Tá? Tratar disso em mais detalhes quando a gente de fato mostrar a cara do CV, integrar tudo isso. Tá? Mas, eu já estou te avisando, o CV é uma função de temperatura. Depende da temperatura e faz sentido, né? Quanto calor uma amostra, um material vai usar para aquecer ou para mudar sua rotação, vibração, depende de quanta energia ele já tem. Então depende da temperatura. Mas vamos ficar com isso aqui um pouquinho mais simples. Vou falar que o CV é constante. Desse lado, não estou mudando a composição, R é constante. Então, menos NR está aqui. Estou integrando em V. Tá? Para facilitar um pouco a notação, se eu divido, né, vou dividir os dois lados por NR. NR. Isso, vou dividir os dois lados por NR. Isso aqui por NR. Dividir isso aqui por NR que está aqui. O que é CV? Então, isso aqui dá 1, né? O que é CV por NR? CV por N é o CV molar. Se eu tiver 10 mol, estou dividindo o valor que eu tenho de CV, que vai ser 1000, 10, vai dar 100. Então, esse cara aqui vai ser o CV molar dividido por R. Vou chamar isso aqui de C para facilitar a minha vida. Estou falando, isso aqui é CV molar por R. CV molar por R é o que está aqui. Tá? E desse lado vai sobrar um sinal negativo. A integral de volume final, né, de volume inicial até volume final, vai dar volume final sobre volume inicial. Ln, né, de volume final sobre volume inicial. Esse menos na frente, a gente não gosta de menos, posso inverter, né? Então, vai ficar menos isso tudo elevado a menos 1. Vou escrever isso elevado a menos 1. Vou tirar esse cara que está aqui. Vou assumir com sinal. Tá? Bom, se eu elevar tudo isso aqui, então, né, lembra que esse termo pode vir aqui para cima, porque isso aqui é um ln. Se eu tiro a raiz de C disso tudo, eu vou chegar aqui, esse termo que está aqui dentro, isso é igual a esse termo que está aqui. Ou seja, a temperatura final sobre temperatura inicial, esse termo que está aqui dentro, vou escrever aqui do lado. Temperatura final sobre temperatura inicial, que é o que está dentro desse ln que está aqui, vai ser igual a esse termo aqui, né? Vai ser V inicial sobre V final, elevado a sobre C. O que é 1 sobre C? Sobre C é justamente R CV M. Estou fazendo conta com o LN. Passo esse TI para cá, chego nessa expressão. Então, esse C está aqui porque é o que você vai ver de notação em livro. Se você quiser trocar esse C por R sobre CVM, para trocar, tá? Isso aqui. Então, essa conta toda deu o que para a gente? Qual que é a temperatura final em função da temperatura inicial e a variação de volume. Então lembra que eu falei, se você tem temperatura final e temperatura inicial, que conta você vai fazer? CV vezes ΔT. Se eu não tenho temperatura inicial e temperatura final, não importa, você não precisa disso. Essa expressão, se você integra esses dois lados, te dá justamente a relação de temperatura final e temperatura inicial. Ou seja, posso calcular o ΔT agora. Como é que eu faço isso? Bom, ΔT é T final menos T inicial, correto? T final menos T inicial. Então eu vou escrever o T final, TI vezes essa coisa inteira que está aqui, menos T inicial, que é o T inicial. Posso colocar o T inicial em evidência, o T inicial está aqui em evidência. Eu vou ter que o meu ΔU no processo, meu ΔU no processo vai ser CV vezes isso tudo que está aqui, que é um ΔT. Isso tudo é um ΔT. Feio, um monte de números é um ΔT. Qual que é a beleza de escrever o ΔT assim? Você depende só do volume inicial e do volume final. Então, o que a gente fez na aula de hoje 2 vezes? Eu calculei com a definição de trabalho qual que é a variação de
de energia que a gente tem do processo de expansão isotérmica reversível. E a gente calculou que a gente tem para um processo adiabático reversível. Pode ser expansão, pode ser contração também. Então, um processo isotérmico reversível, sabe calcular para qualquer processo que o dt é igual a zero, e a gente sabe calcular um processo que o dq é igual a zero. Então a gente sabe calcular isotérmico, que é o que a gente fez na aula passada com calor, e agora a gente sabe calcular dq. Precisando do quê? Precisa simplesmente volume inicial, volume final. Inicial, volume final. Com isso, a temperatura tanto faz. Depende da temperatura desse processo, da temperatura desse outro. Com isso, a gente consegue ver as grandezas fisicoquímicas que estão envolvidas nessas transformações. Por que isso é relevante para mim? Porque daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar com a segunda lei da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica é desenvolvida em cima de uma coisa que a gente chama de ciclo de Carnot. Em cima. O que é o ciclo de Carnot? É um ciclo que tem uma etapa aqui, dt igual a zero, tá? Isso aqui está numa T1, por exemplo. Outra etapa aqui, isso aqui é expansão, tá? Outra etapa aqui, que tem dq igual a zero. Uma etapa de volta de contração, temperatura T2, que tem dt igual a zero. Uma última etapa que está aqui, que é meio, por os pontos aqui. E a última etapa que está aqui, que também é contração, tem dq igual a zero. Esse vai ser o ciclo mais importante que a gente vai nesse curso, que é o ciclo de Carnot. Tá? E ele é constituído do quê? De tudo que a gente aprendeu a calcular até agora. Duas etapas que não tem variação de temperatura, duas etapas que não tem variação de calor, duas isotérmicas e duas adiabáticas, certo? Se eu tiver temperatura, volume final inicial, então isso aqui é um diagrama PV, tá? Se tiver temperatura, volume final inicial, considerar que tudo isso é gás ideal, consigo calcular essas grandezas, que é o que a gente vai fazer no curso, tá? Então eu só estou te contando desse ciclo, não achar que eu sou louco, estou calculando um monte de coisa que não importa. Importa, a gente vai usar essas contas já na próxima aula, tá bom? Aí você fala, mas se eu tiver outras contas para fazer, tiver outro sistema, o meu CV for dependente da temperatura, eu souber a temperatura que eu tenho no meu sistema, bom, se você aprendeu a ler, tá um pouco, tá? Se você aprendeu a ler essas equações que estão aqui, tá? E eu estou esquecendo a variação de pressão nesse caso, eu não estou preocupado com isso. Essa primeira parte da equação, que é a variação de temperatura em qualquer sistema específico que você esteja trabalhando, você consegue resolver, né, usando essas duas equações. Aí é só uma questão de escrever a equação na forma infinitesimal e aplicar suas condições de controle. Estou tentando deixar claro por que eu estou me preocupando com essas transformações. Eu estou me preocupando com essas transformações porque no curso, daqui a pouco, a gente vai tratar essas transformações. Tá? Então vamos lá, o que a gente fez até agora então? Peguei as equações que a gente escreveu sabendo só o que elas dependiam. Isso aqui é escrever derivada total. A gente aprendeu a fazer isso na primeira aula. Aí eu falei para vocês que esses caras, essas taxas aqui, elas são números que estão numa tabela. Sabe que isso aqui é CV e isso aqui é CP. O que a gente precisa fazer agora? Precisa calcular quais são esses números que estão aqui. O que a gente faz o que a gente faz na aula de hoje, calcular esse número que está aqui. Na próxima aula a gente vai calcular esse número que está aqui, certo? Então o que é esse número? Como U varia com V? Varia com V até constante. Tá? Por que eu separei isso em duas aulas? Por causa do tempo que a aula já está levando. A gente já tem 1 hora aqui, tá? Mas o raciocínio é um pouco diferente, não é tão direto quanto o CP e CV quanto a gente fez. Para fazer isso, a gente precisa estudar o que a gente chama de experimento de Joule. Tá? O que o Joule pensou? Tem dois jeitos de contar isso. Contar o experimento, ele parece ser uma pessoa muito sortuda, que conseguiu achar uma coisa. Falar o contrário, né? Saber onde ele quer chegar, pensar porque ele fez o experimento, que possivelmente foi isso que ele fez. Qual que é a ideia aqui? A gente está tentando achar é como que U varia com V, certo? Então ele vai fazer um sistema onde a mudança de energia interna seja proporcional a alguma coisa mensurável, pois um termômetro, vamos lá, calor. Então, o que ele quer afinal é que o ΔT seja proporcional a ΔU. Tá? Então ele vai fazer um sistema onde o calor que chega aqui seja medido. E como ele quer, como que o U varia com a volume, ele vai fazer esse gás expandir de volumes diferentes.
Então ele vai fazer um volume de 1 para 10, para 5, volume para 2, para 20, tá? Só que para calcular isso, ele vai fazendo da seguinte forma, ele vai fazer esse volume expandir contra vácuo. Pela primeira lei da termodinâmica, se expande contra vácuo, a gente calculou isso na primeira aula passada, na verdade, não tem variação de trabalho. E ele faz isso aqui no sistema que está isolado. Isolou isso aqui. Se ele isolou isso, é um sistema adiabático, não tem troca de calor. Ou seja, se não tem troca de calor, esse cara aqui vale zero. Ou seja, ΔU tem que ser zero. Se o ΔU tem que ser zero, não tem que ter variação de temperatura. Explicando isso dessa forma pode ficar um pouco estranho. Por que ele fez o experimento? Então, se não tem que ter variação de temperatura, não tem que ter ΔU, não tem que ter nada. Era melhor não ter feito, porque ele não vai medir nada. Dois motivos. Porque a primeira lei fala que isso aqui é verdade, não quer dizer que você não tem que verificar. Tá? A gente considera a primeira lei, ela não falha nunca, porque o Joule testou um monte de testou. Você vai para o laboratório e verifica que isso aqui é praticamente zero. Formalmente é praticamente zero, tá? Ele achou zero por motivos que discutir isso. E outra coisa, isso aqui é a expressão que eu tenho para energia interna, para derivar total da energia interna. Se eu achei uma condição onde isso aqui vale zero, estou falando que esse termo aqui vale zero. Então zero é igual a isso aqui. Ou seja, posso pegar esse lado da equação e reorganizar. O número que eu quero achar, que é ΔU por V, T constante, vai ser igual menos CV, que está desse lado que está aqui. Tá? Então, deixa eu escrever isso aqui de novo. Põe uma etapa aqui. Então, eu vou ter que CV dt vai ser igual CV dt vai ser igual ΔU ΔV, T constante. Se eu derivo isso aqui tudo em relação a V, a dependência de V aqui vai embora. Tá? Então eu vou ficar com... Só ver porque eu acho que tem uma coisa... Não, tá certo. Se eu derivo isso tudo em relação a V, vou escrever dV aqui, mas eu devia usar a parcial. Né? Então isso aqui vai embora. Você dt em relação a dV desse lado. Tá? Ou seja, a taxa de variação que eu quero procurar ΔU com V a T constante, que é o que está desse lado, vai ser menos CV vezes como T varia com V. Como eu estou fazendo isso aqui, uma condição específica, tá? Onde o U não muda, estou notando que o U é constante aqui do lado. Por exemplo, V a T constante, certo? Eu estou falando que eu estou vendo como T varia a U constante. Note, se eu vejo qual que é a variação de T com a variação de V que eu faço, então eu fiz esse experimento aqui. Isso aqui é o tubo 1, o frasco 1, isso aqui é o frasco 2, tá? Então é 1, 2 e o ΔT. 1 era 1 litro, 2 era 1 litro. Eu tive algum valor aqui. Vou fazer 1 litro, litros. 10 litros, 1 litro. Variando isso. E vou para os ΔT. Com isso, eu consigo avaliar justamente essa taxa que está aqui nessa condição de U constante. Então foi isso que o Joule fez, né? Quero esse número. Esse número tem que ser feito numa condição onde eu não tenho variação de energia interna. Fazer um experimento onde eu não tenho variação de energia interna. Eu faço para não ter variação de energia interna. Não deixo trocar calor, não deixo trocar trabalho, certo? Feito isso, se a gente calcula essa taxa e dá para ir para o laboratório medir, eu vou chamar isso aqui de um MIJ, tá? Que é justamente o coeficiente de Joule que a gente... Tá? Feito isso, eu consigo achar justamente a taxa que eu queria. Como U varia com V? Vai ser menos o CV já está calculado, vezes essa taxa, T variando com V, certo? Mas note que tem uma coisa interessante aqui, e para vocês vão ver algo que vocês talvez não tivessem visto e vocês não vão conseguir desver nunca mais na vida. Eu quero avaliar DU, ΔV, a T constante para colocar na nossa equação, certo? Eu sei que isso aqui é CV, o que é CV? CV é ΔU, ΔT, a V constante, tá? Vezes ΔT, a ΔV, perdão, ΔV, a U constante. Tinha que ser isso, né? Isso aqui é um V, a letra já isso aqui é um... Vou apagar e escrever claramente para dar problema. Claramente eu vou tentar. Aqui é a V constante, CV. Esse aqui é o... Ótimo.
eu quero saber como alguma coisa varia com V, certo? Como que U varia com V, certo? Isso é feito a T constante. Tá? Eu quero essa taxa, que é essa taxa que eu quero colocar na minha derivada total. Tá? Eu não sei, eu não consigo medir como U varia com V. É difícil fazer esse experimento. Pensa que é muito difícil fazer isso, né? Porque você está mudando o volume, é complicado. Então, eu sei como U varia com T. Se eu multiplico essa taxa aqui, como U varia com T, por uma taxa que me dá como T varia com V, estou vendo como U varia com V, concorda? Função de estado. Se eu vario, por exemplo, se eu sei que subir 1 grau de T aqui, esse cara variou 10, eu sei que para cada volume, né, cada litro que eu aumento, esse dt variou 10, eu tenho que, para 1 que eu aumento aqui, esse cara aumentou 10. Tenho que para 10 de aumento aqui, esse cara aqui vai aumentar 100. Claro, aí tem que ver o sinal para ver se é no mesmo sentido ou não. Ou seja, o que isso aqui me fala é que eu estou fazendo uma composição de taxas. Como que A varia com B? Se eu tenho como A varia com C, é só multiplicar isso como C varia com B. Eu tenho essa taxa composta. Tá? De novo, a variação da energia interna em relação ao volume vai ser igual o sinal, né, que o sinal vem da relação matemática, como U varia com T, vezes como T varia com U. Só que, obviamente, isso aqui tem que ser feito numa condição específica. Qual que é essa condição específica? A condição de que U é mantido constante. Isso o Joule tem que ter esse experimento. Por isso que ele faz o experimento sem troca de calor e sem trabalho. Tá? Ou seja, esse coeficiente de Joule-Thomson é simplesmente uma taxa de proporcionalidade para eu pegar uma coisa que eu sei calcular e achar uma coisa que eu não sei calcular. Por que é fácil medir o coeficiente de Joule? No laboratório, faço ΔTs e ΔVs muito pequenos, então em vez de usar 1 em 1 litro, eu uso um volume que é 1.01, 0.2, outro volume que é 0.3. Eu tenho vários valores de ΔT para vários valores de V. E o que ele percebe é que o ΔT não muda. Isso aqui é formalmente zero. Tá? Então, o coeficiente de Joule-Thomson vai ser como T varia com V, a U constante, que é a mesma coisa que ΔT por ΔV, com um V muito pequeno, quase sem variação infinitesimal. O que ele achou aqui é que o μ é igual a zero. Tá? Formalmente não é zero. Que na precisão que ele tinha, isso aqui é praticamente zero. O que ele achou usando gases reais é que o μj é extremamente pequeno. Tá? O μj é extremamente pequeno. Formalmente é a lei de Joule, né? Para gases ideais, esse cara aqui é zero. Ele é formalmente zero. Então, o que a gente pode fazer? Eu tenho a derivada total, certo? A derivada total do U é CV dt menos μj CV dV. A gente pode chamar, isso aqui foi chamado, na verdade, esse termo inteiro aqui foi chamado de pressão interna do gás. Eu já explico por quê, tá? Mas note, se eu tenho um gás ideal, esse termo aqui é igual a zero. Ou se é um gás real, na maioria das vezes, na faixa de trabalho que a gente existe, isso aqui tende a zero. Ou seja, a variação da energia interna depende muito mais da temperatura do que ela depende do volume. Porque esse cara aqui é muito próximo de zero. Você está num processo onde o volume é uma explosão, vai de 0,01 para 10 trilhões. Apesar desse cara aqui ser muito baixo, 0,00 qualquer coisa, o dV vai ser muito alto. Então você não pode ignorar isso. Tá? Mas na maioria das vezes a gente vai ignorar a variação de volume. A gente está preocupado só com a variação de temperatura. Tá? Por que isso chama pressão interna? Note, para um gás ideal, o que a gente está fazendo é, por exemplo, tá? Eu vou diminuir o volume. Então tem moléculas espalhadas. Eu vou aumentando a pressão, eu vou diminuindo o volume. A molécula começa a chegar cada vez mais perto da outra. Elas começam a chegar cada vez mais perto. Se isso é um gás ideal, elas nem tomam conhecimento uma da outra. Elas não interagem entre si. Você vai começando uma em cima da outra. E a energia interna não vai mudar. A energia interna segue nessa linha aqui. Ela era zero longe. Se eu for diminuindo, ela não muda. Ela continua constante. Tá? Não sei se ela é zero, tá? Tanto faz uma referencial. Chama de zero. Mas ela era um certo valor, ela continua constante porque ela não muda. Se eu tenho um gás agora que tem interações repulsivas, tá? Se eu tenho um gás que tem interações repulsivas, eu vou espremendo o gás, colocando uma molécula cada vez mais perto da outra. Só que essas moléculas não querem estar perto da outra. É como se eu tivesse uma pressão interna, esse nome, repelindo uma molécula da outra. Então,
para eu conseguir comprimir esse gás que tem interações predominantemente repulsivas, o que eu tenho que fazer é que eu tenho que gastar mais energia. Meu sistema está aplicando como se fosse uma pressão interna para resistir a essa pressurização. Quer dizer que a energia interna do meu gás está subindo. Tá? Então, se eu tenho esse fator aqui negativo, isso quer dizer que a interação do meu gás é repulsiva, predominantemente repulsiva, e eu vou gastar energia para diminuir o volume desse gás. Coisa que não acontece com gás perfeito. E obviamente o contrário, né? Se eu tenho um gás que tem interações atrativas, tá? Bom, se eu tenho um gás com interações atrativas, eu vou comprimindo, eu cheguei uma molécula perto da outra, elas querem interagir, elas querem diminuir. Como se fosse um vácuo ali, né? A pressão interna vai agir no sentido dessa compressão. Quer dizer que a energia interna do meu gás vai diminuir. Vai ser mais favorável eu fazer essa compressão para um gás que tem interações atrativas que estão dominando. Lembra que as interações atrativas e repulsivas estão funções da pressão. Por isso que essa pressão interna, funções da temperatura, perdão. Por isso que essa pressão interna também depende da temperatura. Um certo gás, uma temperatura muito baixa, pode ter um comportamento de as atrações serem mais relevantes e uma temperatura alta da repulsão também mais relevante, certo? Mas para um gás ideal que não possui interação, a energia interna não depende do volume. E é por isso que eu disse para vocês, eu vou voltar aqui. Na maioria das vezes a gente vai falar que esse cara aqui, esse termo inteiro, né, por causa do mi aqui é zero, independentemente da variação que eu tenho que ter, tá? O meu coeficiente de Joule, vou apagar porque tá muito. Então, esse termo aqui é muito baixo. Um gás ideal ele é formalmente zero. Então, eu não tenho variação da energia interna com variação de volume. Lembra aí, formalmente isso aqui é muito baixo. O gás ideal é igual a zero. Tá? Isso leva a gente até a lei de Joule, mas a gente explora isso na próxima aula. Bom, resumindo tudo isso que tem aqui até agora. Achamos duas funções termodinâmicas. Ótima para calcular o calor máximo envolvido se você tem processo a volume constante. O H, ótimo para calcular o calor máximo envolvido se você tem um processo a pressão constante. Escrevemos a derivada total, então eu sei que o U varia com T e varia com V. Eu sei que H varia com T e V. Tá? Achamos o CV e o CP, então trocamos essas duas taxas aqui, parte da equação, por CV e CP. Está tabelado, você consegue calcular. A segunda taxa aqui para o U, pelo experimento de Joule, a gente consegue trocar pelo coeficiente de Joule vezes o CV. O que a gente faz na próxima aula? Que é conhecido como experimento de Joule-Thomson. E aí, na próxima aula, a gente vai achar essa taxa que está aqui. Achando essas duas taxas, a gente começa a calcular como essas funções variam com temperatura, variam com pressão por aí. Tá? Obviamente, você percebeu que na fisicoquímica as coisas têm uma certa simetria. Então, o que a gente espera daqui? Bom, o que a gente vai achar na próxima aula, por simetria, não estou provando. O H vai depender de CP dt menos algum termo que eu vou chamar de T aqui. Por que eu estou chamando de T? Porque esse aqui era MJ, esse aqui tem um T, eu vou chamar de T. Esse é o coeficiente de Joule-Thomson, vou escrever, tá? Vezes CP TP, certo? Por que eu escrevi isso? Eu provei? Não provei, mas eu falo que se o U tem essa cara, muito provavelmente o H vai ter essa cara, porque as funções são parecidas, tá? Então, muita coisa aqui. Onde H coloca U, PP coloca V, você tem a equação de cima, tá? Esse é o coeficiente de Joule-Thomson, que a gente vai chamar, e esse aqui é o CP. Então é isso que a gente faz na próxima aula. Como esse cara aqui a gente mostrou que a gente não vai se preocupar muito com a variação de volume, a gente vai ver também que esse cara aqui para ideal vai ser zero, ou vai ser praticamente zero. A gente vai esquecer o segundo termo, vai se preocupar muito mais com a diferença de temperatura em condições comuns. Eu estou lembrando disso agora. Se você está numa condição onde a sua diferença de pressão é muito alta, você não pode jogar isso fora. Então, o que eu fiz aqui? Eu só te contei o que vai dar nisso, porque pela simetria da equação a gente já consegue escrever o resultado. Mas isso são só letras que não querem dizer nada. Próxima aula a gente deduz isso, tá? O que é importante até agora? Importante é justamente essa discussão. Achou função termodinâmica? Sabe para que essa função termodinâmica serve? Escreve a derivada total dessa função termodinâmica, acha quais são as taxas de variação que dão essa dependência. E a partir daí a gente consegue fazer umas outras contas que a gente faz na próxima aula. Ok? Então, esse é o ponto mais importante da aula. CV
e aprender a trabalhar com essas taxas de variação, certo? Era isso que eu tinha para contar na aula de hoje. Próxima aula a gente olha o experimento de aula. Até logo e bons estudos.